Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Direito e Justiça, um programa que, como você já conhece, tem por objetivo trazer esclarecimentos sobre matérias relativas ao direito, trazer o direito cada vez mais próximo para que a gente possa entender e fazer valer tudo aquilo que muitas vezes o telespectador desconhece do que pode exercer ou não no seu dia a dia. Hoje nós vamos aqui abordar um tema extremamente interessante, que é o direito do consumidor. E para falar sobre o direito do consumidor, hoje nós convidamos a professora, advogada, escritora também de obras jurídicas, doutora Ana Carolina Vitalino, que hoje está aqui conosco para esclarecer inúmeros aspectos interessantes sobre o direito do consumidor. Primeiramente, doutora Ana Carolina, é um prazer recebê-la aqui no Direito e Justiça e tenho certeza absoluta que os nossos telespectadores vão ser contemplados, brindados com grandes informações nesse dia. Olá, eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui no programa dirigido aí pelo Dr. Leonardo Pantaleão, que sem dúvida já é um sucesso, e com temas aí tão enriquecedores, né, no dia a dia, no cotidiano das pessoas. E hoje nós vamos falar sobre o direito do consumidor, que queira ou não, todos estão aí, né, acabam sofrendo a influência desse direito. E um ponto que precisamos saber para verificar se vale ou não vale a pena acionar o Poder Judiciário e qual é o direito mesmo, qual é essa proteção que a legislação traz ao consumidor. Eu que agradeço o convite. Imagina, para nós é uma honra recebê-la aqui e já começamos por um ponto muito importante. O direito do consumidor ele está presente na vida das pessoas quase que diariamente e as pessoas às vezes não percebem isso. Como é que funciona? Como é que a gente identifica em quais situações do nosso cotidiano eu posso estar ali numa relação que envolve o direito do consumidor? O primeiro ponto a se chamar a atenção é sempre, né, nós classificarmos, definirmos essa relação de consumo. Eu preciso entender, será que eu realmente sou um consumidor? Eu estou adquirindo aquele serviço, comprando aquele produto para sou o destinatário final, então essa é a figura consumidor. Eu não posso comprar o produto para revender. Nesse caso de revenda, eu não tenho uma relação de consumo, porque já falta o elemento consumidor. Agora, se eu compro para mim, se eu contrato para mim, eu sou consumidor. Por sua vez, nós precisamos também analisar a figura fornecedor. O fornecedor é aquele que tem como hábito aquele serviço que ele presta, é aquele que tem como hábito a venda daquele produto. E sempre uma relação de consumo, além da figura consumidor, o destinatário final e o fornecedor, faz-se necessário uma contraprestação pecuniária, né? Então, nós precisamos também estar diante dessa contraprestação pecuniária. Um ponto importante a se chamar a atenção aqui, Pantaleão, é também com relação ao consumidor por equiparação. Existem situações em que temos aí acidentes de consumo muito comum, tá? Inclusive aqui mesmo em Osasco nós tivemos um caso emblemático que foi um shopping que veio até desabar, que aquelas pessoas que estavam passando na redondeza e que sofreram, né, danos decorrentes desse desabamento foram consideradas consumidoras por equiparação. Também, imagine você que está no trânsito, no dia a dia, do lado de um ônibus. E nesse ônibus aconteceu um roubo, alguma coisa, e teve lá uma bala perdida, ou algo do gênero. E você realmente sofreu esse dano. Você também é considerado um consumidor por equiparação. Então, sempre essa figura, o consumidor por equiparação, também é algo a ficar bem definido. Se você sofre um dano decorrente de uma outra relação de consumo que não era diretamente com você, você também é consumidor e pode fazer uso do quê? Da legislação protetiva, que é o Código de Defesa do Consumidor. Eu me lembro bem que quando essa legislação, o Código de Defesa do Consumidor especificamente, entrou em vigor em 1990, era considerado, na época, uma das legislações em relação à proteção do consumidor mais modernas do mundo. Hoje, transcorridos todos esses anos, ainda podemos ter essa mesma sensação de que a lei ainda é entre as mais modernas do mundo nessa proteção? Sim, nós podemos sim manter essa percepção que nós temos uma legislação moderna por ela ser extremamente protetiva à figura do consumidor. Ela trata realmente o consumidor como uma pessoa hipossuficiente frente ao fornecedor e ela traz uma proteção. Só tem
proteção. Mas o que acontece é que nós temos, muitas das vezes, os próprios fornecedores ou prestadores de serviço que não dão cumprimento. E eu preciso forçar este cumprimento e eu preciso fazer uso do Poder Judiciário. Em algumas situações, o Poder Judiciário ele é moroso, o Poder Judiciário ele é demorado. E aí causa a nós uma percepção de que não funciona a lei. Mas aí é um aspecto secundário, né? E não da própria legislação. A nossa legislação, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, é sim protetivo, é sim moderno e está como aí, podemos dizer, os países, né, europeus, americanos, desenvolvidos de proteção. E é interessante porque, claro, o legislador, quando ele cria uma determinada lei, ele não tem como imaginar tudo aquilo que vai acontecer após a entrada em vigor daquela lei. Na década de 90, nós não tínhamos uma intensidade de compras virtuais, como, por exemplo, hoje nós temos. Então, diante disso, qual é a realidade hoje no país em confronto da compra física, aquela que o indivíduo vai até a loja e contrata diretamente, ou aquela que ele faz mediante sites de internet ou algo do gênero? Então, como é que está essa realidade hoje da compra virtual com a compra física propriamente dita? É exatamente isso. Hoje o nosso cenário ele foi alterado, né? Em 90 era diferente, nós não tínhamos aí essa força com que tem a internet. E hoje as pesquisas já levantam que nós temos mais compras virtuais do que compras em lojas físicas, seja pelo aspecto preço, seja pelo aspecto mesmo facilidade ou variedade de produtos. Então, hoje nós temos na realidade do nosso país uma quantidade muito maior de compras virtuais do que compras físicas, compras realizadas em lojas físicas. Como bem lembrado, o legislador em 90 não sabia disso, a legislação não consegue cuidar absolutamente de tudo. E aí cabe sempre a quê? Ao Poder Judiciário, né, considerando as demandas que vão sendo trazidas para que o Poder Judiciário decida se amoldar a realidade da nossa população hoje, que é de fazer a compra virtual. Perfeito. Então, hoje nós temos aí mais compras virtuais do que compras em lojas físicas. E é uma tendência, acho que cada vez maior, né? Porque, na verdade, como você bem colocou, a opção hoje de você fazer a compra sem sair de casa e, consequentemente, aguardar a entrega no seu próprio local em que você escolhe, você fornece o endereço daquela entrega e daí por diante, sem dúvida alguma, eu acho que é uma tendência irreversível e cada vez mais, não só para a aquisição de produtos, mas também para a contratação de serviços. Imagino que a contratação de serviços também, de maneira virtual, venha crescendo da mesma forma, né? Sim. A gente hoje já encontramos sites especializados em prestação de serviço de limpeza, ou mesmo prestação de serviços de qualquer modalidade, de obras, de reparos, de iluminação. Então, hoje é uma realidade, hoje nós temos aí uma evolução da sociedade que tudo tem se dado por meio virtual. Tudo pelos aplicativos, tudo pelo próprio site, em razão dessa questão mesmo da comodidade, né? Que é você contratar o serviço e você ter a mesma proteção do que você teria se contratasse em um ambiente, em um estabelecimento físico. Então, a proteção é a mesma e nós vamos ver durante a conversa ainda que a compra virtual tem até um elemento que não se aplica à compra física, que é o direito de arrependimento. É exatamente esse o ponto que eu ia tocar agora. Um dos aspectos mais comentados, né, da lei consumerista, desde quando surgiu, é exatamente essa questão do direito do consumidor se arrepender da aquisição que tenha feito. Aí eu queria entrar um pouquinho para que a gente possa compreender se existe uma diferença, primeiro, no que consiste esse direito de arrependimento. Se é simplesmente, olha, puxa, eu comprei, mas acabei achando um produto mais barato numa outra loja, então eu quero me valer desse direito de arrependimento e devolver esse produto. Será que isso está dentro da ideia do direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor ou somente naquelas situações em que o produto ou o serviço não corresponde à expectativa de quem está adquirindo? Como é que funciona isso? O direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor, ele se aplica tão somente para as compras realizadas fora do estabelecimento comercial.
Então, são aquelas compras em que você realiza por telefone, você realiza pela internet, você realiza por catálogos, né? Então, como você não teve o contato físico ali com o produto, você pode se arrepender. Quando você realmente recebe o produto na sua casa, você tem ali aquele contato físico, você vê bem, não era bem isso que eu estava, né, imaginando, não era bem esse tipo de produto, não é a qualidade com que eu esperava. E o legislador fez essa previsão. Se você realizar uma compra hoje, que não seja, né, dentro de um estabelecimento comercial e você tendo contato físico, você, consumidor, você pode se arrepender no prazo de 7 dias. E este arrependimento, ele é independente de qualquer justificativa, de qualquer motivação. Então, eu recebi, eu tenho 7 dias para falar, me arrependo, não quero mais, quero devolver. E esta devolução, inclusive, é o quê? Sem custos nenhum para o consumidor. Você pagou o frete para entregar? Então, o que acontece é, você vai devolver e quem paga o frete é quem te vendeu, a fornecedora. Que nós temos já hoje, obviamente as empresas estão acostumadas com isso e hoje nós temos a logística reversa, né? Então já está próprio dentro do contrato, você chega até o correio e lá ele te dá um número e já vai automático para a empresa e tudo mais. Esse ponto é um aspecto muito interessante, então. Quer dizer, se eu vou até uma loja, adquiro, por exemplo, uma roupa e não experimentei essa roupa na hora na loja, levo para casa e vejo que aquela roupa, de repente, não caiu tão bem quanto eu imaginava que cairia. Não tenho direito ao arrependimento. Não, não tem, exatamente. Esse ponto é de extrema importância. O que acontece? A nossa legislação consumerista, ela não prevê as compras realizadas em lojas físicas, o arrependimento. Se você comprou e quer trocar porque o tamanho não é legal, eu não gostei dessa cor, você precisa saber qual é a política de troca da loja. E cada loja tem a sua política, porque eu não tenho uma legislação que determina que eu tenho que trocar. Diferente da compra virtual. A compra virtual eu comprei, eu não gostei da cor, eu não gostei do tamanho, ou não estou satisfeito, eu devolvo em 7 dias, independente de qualquer justificativa. Agora, as compras realizadas em lojas físicas, se você não gostou do tamanho, da cor, eu estou falando que não tenho vício nenhum, eu não tenho defeito no produto, a loja não está obrigada a trocar. Depende da política de troca dela. Obviamente, precisa ter essa informação para o consumidor e se está lá a informação falando trocamos aqui em razão de problemas de tamanho, de cor, tem que trocar, porque aí é uma oferta e tem que cumprir a oferta. Não teve informação nenhuma. Por essa razão que é muito comum nós encontrarmos peças em promoção que tem lá, não pode ser trocada. Não pode ser trocada, é muito comum. Está correto isso, não está errado. Porque a legislação diz que em estabelecimento comercial ele não é obrigado a trocar, exceto se eu estiver diante de um vício, né? Se eu estiver diante de um defeito. Aí sim tem que trocar e deve ser aí, né, sanado este problema no prazo de 30 dias. Perfeito. E na hipótese de uma compra virtual, em que esse direito de arrependimento, então, pode ser exercido, qual é o prazo, se é que a legislação prevê, um prazo em que o prestador de serviço ou aquele que vendeu o produto tem para ressarcir o pagamento que eu fiz naquele produto que eu estou devolvendo? Esse prazo também não está previsto na legislação, Leonardo. E o que acontece é o seguinte, cada empresa tem a sua política, cada empresa traz de forma expressa qual seria o prazo para acontecer o estorno do débito, a devolução de valores pagos, lembrando que essa devolução tem que ser corrigida, tá? Mas, para os casos em que eu não tenho essa previsão na política de troca, na política de arrependimento da empresa, o IDEC, que hoje é um instituto, né, de proteção aos consumidores, entende que um prazo razoável seria de 10 dias úteis. Mas na legislação prevista nós não temos. Não tem uma previsão, né? Agora, como nós já comentamos, hoje nós temos um avanço muito grande das compras virtuais. E não raras vezes nós nos deparamos com uma situação muito peculiar, que é uma diferença de preço existente, muitas vezes, no site da empresa e na loja física. E surge essa situação. Por exemplo, o site anuncia num preço menor do que a loja física está anunciando. Esse consumidor que vai até a loja física, porém sabendo do preço anunciado no site, ele está obrigado a pagar o preço da loja física ou ele pode insistir em pagar o preço anunciado no site?
Nós não temos nenhuma vedação na legislação a respeito da diferença de valores de preços na loja virtual e na loja física. O que acontece é que a loja física, ela tem os custos operacionais. Então, ela tem o custo da locação, ela tem o custo dos empregados que estão ali, do atendimento, de exposição dos produtos. E por essa razão, né, uma questão de números de economia, os valores das lojas físicas são superiores ao valor da loja virtual, porque a loja virtual são fotos que estão ali no site e ficam os produtos todos armazenados num galpão. Eu não preciso ter aquele monte de gente, né, trabalhando. E por essa razão que os preços nas lojas virtuais são mais em conta do que na loja física. E pode sim, a legislação não proíbe essa diferença de valores. Ou seja, você consumidor que percebeu uma diferença de preço entre o site da loja e a loja física, você não pode insistir para que a loja física obrigatoriamente mantenha o preço anunciado no site por essas consequências. Estamos recebendo aqui a doutora Ana Carolina Victalino, trabalhando e trazendo para nós conceitos e esclarecimentos importantes sobre o Código de Defesa do Consumidor. Ainda nessa linha, uma outra situação muito comum é o atraso na entrega dos produtos. Muitas vezes o site anuncia que entrega em tantos dias úteis e acaba passando e passando muito sem qualquer tipo de entrega efetiva. Esse atraso, como pode ser lidado pelo consumidor? O que acontece toda compra que nós realizamos, nós temos uma oferta e essa oferta deve ser cumprida. Quando eu falo em oferta, é o valor, é a forma de pagamento, é a forma de entrega, é o prazo de entrega. Qualquer hipótese, qualquer informação que estava ali no anúncio que não for cumprido, faz com que cabe ao consumidor forçar o cumprimento. E como que eu forço o cumprimento? Eu consigo acionar, não é? O próprio Poder Judiciário. Hoje, inclusive com a nossa legislação, né, considerando hoje que nós temos aí muito consumo, plataformas virtuais, nós já temos aí outras formas também que o consumidor pode se valer, a não ser o Poder Judiciário. Eu tenho o PROCON, nós temos um site específico também que se chama consumidor.gov.br, em que você entra lá, pessoa física, você faz a reclamação, é um canal que já é vinculado para a empresa e a empresa tenta já resolver o problema. Não sendo possível por essas formas, esses meios extrajudiciais, eu tenho o Poder Judiciário. E o atraso na entrega, né, a demora, se isso causar algum dano ao consumidor, além de forçar o cumprimento ou buscar a restituição do valor, se ele tiver qualquer dano, ele pode pleitear a indenização. Muito comum nos casos, por exemplo, pensa em um casamento, pensa em um aniversário, em que você compra coisas, né, os produtos ou o serviço específico para aquele evento e não vem naquele prazo que foi prometido. Você contrata o buffet para o casamento e o buffet não aparece no dia e fala assim, não, mas eu vou daqui a 3 dias. Não adianta. Imagine o dano que esse consumidor sofreu. Então, este consumidor, além de buscar a restituição ou forçar com que uma outra empresa preste o serviço a custas daquela que não entregou, ele pode pleitear eventuais perdas e danos. E aqui entra, sim, a questão dos danos morais. Imagine o constrangimento que é você ter uma festa e aquilo que você contratou, aquele serviço, o buffet, não vou comparecer, porque eu não consigo, eu tive um problema interno. Isso é o risco da atividade dele. A legislação consumerista protege, sim, o consumidor. Então, o atraso na entrega dos produtos, o atraso na entrega dos serviços, gera ao consumidor o direito de forçar esta entrega, de forçar o cumprimento. Eu estou vendo que eles não vão, então eu vou me precaver, já vou no Poder Judiciário, forçar antes que aconteça. Como que eu forço isso? É você que vai, não é você? Então você vai pagar que um terceiro faça no seu lugar. Ou o consumidor escolhe, eu quero meu dinheiro de volta e eu contrato quem eu bem entender. Muitas vezes a gente esbarra num problema de tempo, né? Porque às vezes você tem lá o site anunciando que entrega em 5 dias úteis e o consumidor espera aquilo. Nem sempre fica muito fácil para se demonstrar aquela ideia do dano moral, porque muitas pessoas entendem que qualquer inadimplemento, qualquer descumprimento nessa relação necessariamente gera um dano moral. E não é assim, né? Eu tenho descumprimentos que não vão ensejar um dano moral. Imagine, por exemplo, eu adquiro uma roupa e essa roupa, de repente, não chegou no prazo certo, chegou um pouco depois. Agora,
independente da discussão de se tem ou não dano moral no caso concreto, existe alguma multa prevista na legislação para aquele que descumpre o prazo de entrega para que ele possa ser forçado a, de alguma maneira, a cumprir? Porque nós estamos falando de um contrato. Então, uma das partes está descumprindo uma cláusula de um lado do contrato. A parte que foi lesada tem direito de exigir alguma multa, independentemente de perdas e danos? Essa multa ela é prevista em uma eventual ação judicial em que, para forçar a fazer a obrigação, o juiz pode aplicar essa multa cominatória, que é aquilo que nós chamamos de astrainte, né? Multa diária por descumprimento. A cada dia, então, de atraso, incide um valor que vai sendo acrescentado em benefício do consumidor. Exatamente. Essa é uma conversa que nós temos com a legislação consumerista e o próprio processo. Então, para o juiz forçar com que realmente esse fornecedor cumpra aquilo, ele mexe no bolso do fornecedor, que é uma multa cominatória, né? Para forçar o cumprimento. É possível, sim, este requerimento. O grande problema, nós vamos barrar naquilo que já conversamos, é o tempo, né? É o tempo que leva, em razão de muitas vezes, e aqui não cabe nenhuma crítica, mas é uma constatação, a morosidade do Poder Judiciário, que pode ser por um acúmulo muito grande de volume de processos, daí por diante, mas muitas vezes não atende à minha necessidade específica. Eu preciso resolver aquele problema num período de tempo curto, o que certamente não vai ser possível se for esperar o desfecho, o encerramento de uma ação judicial, né? Então, diante desse cenário, é muito importante relembrar, até peço até, doutora Ana Carolina, para repetir para o nosso telespectador as medidas extrajudiciais que podem ser tomadas no sentido de tentar compelir o prestador de serviço ou o vendedor a poder cumprir a obrigação assumida. Sim, hoje, em razão dessa própria evolução da sociedade, essa compra, né, que nós temos virtuais aí, um consumo muito maior que tínhamos antigamente, então, a própria organização nossa aí, do Poder Judiciário, outros órgãos, criaram elementos para resolver de forma extrajudicial. Como resolver extrajudicial? O consumidor tem a opção, procurando o próprio PROCON, e buscar no PROCON ali da sua cidade, forçar aquele fornecedor, o PROCON vai notificar a empresa para a empresa cumprir. Também temos como meio extrajudicial um site específico que é da organização, né, dos órgãos federais, que se chama consumidor.gov.br. Você entra www.consumidor.gov.br. O site ele é totalmente assim fácil de acessar. Você consegue tranquilamente, identifica a empresa, faz a sua reclamação. O próprio site já remete para um canal específico da empresa e através desse canal você busca solucionar. E funciona, gente. Funciona mesmo, não é algo assim completamente esquecido, porque essas empresas, elas são ali fiscalizadas, tá? Então é algo que funciona. E aí a última saída mesmo, eu não consegui resolver pelo PROCON, eu não consegui resolver pelo site consumidor.gov.br, é acionar o Poder Judiciário. E também um outro ponto para o consumidor sempre que pesa é aquela, será que vale a pena eu contratar um advogado? Às vezes o valor, né, não é tão considerável e muitas vezes a gente deixa assim, vou deixar quieto, e acaba ficando no prejuízo. Só que nós não podemos fazer isso, porque a partir do momento em que nós vamos fazer isso, nós vamos dando aí, né, deixando à vontade esses prestadores de serviço e fornecedores a não cumprir. Para que essas práticas, aquilo, inclusive, se repitam por parte deles, porque não vai sofrer nenhum tipo de consequência. Agora, em cima disso, quais seriam umas dicas seguras que o consumidor deveria ter ciência para evitar esses transtornos nessas compras? Primeiro ponto é a oferta vinculada. Você precisa entender, peraí, o valor está completamente abaixo daquilo que é tratado por outras empresas? Isso então já cheira alguma coisa que não está legal. Ah não, o valor é ok. Quem é a empresa que está anunciando? Procure saber se tem telefone, se tem CNPJ, se tem um estabelecimento físico, uma loja. E também, pessoal, um outro meio é você pesquisar sobre essa empresa. Nós temos hoje, né, um site específico que é o Reclame Aqui, em que outros consumidores que já tiveram experiências, eles comentam a respeito desta compra. Então verifica na própria internet qual é a reputação dessa empresa que está vendendo o produto.
E uma última dica é, quando você está comprando online, verifica se no site, ali próximo do endereço, tem um cadeado, porque esse cadeado é que garante que é uma compra segura. Sem esse cadeado, você não está fazendo uma compra segura e certamente vai ter algum problema, né? Ou seja, no pagamento, não entrega do produto ou atraso de entrega do produto. Essa questão dessa última dica é muito importante. Então, nós temos sempre que ficar atento quando vamos digitar o site, verificar se existe ali um cadeadinho que fica do lado direito da tela, normalmente, ali do lado da barra onde a gente digita o endereço. Isso. Então, atenção, você que vai fazer uma compra pela internet, preste muita cautela nessa dica em relação ao cadeadinho ali, que vai te dar um conforto de uma dica segura, de uma compra segura em relação àquele produto ou serviço, certo? Uma última questão importante também, que eu acho para a gente poder abordar e que é de interesse total, a questão da Black Friday. Até onde o direito do consumidor é prevalente na Black Friday ou fica a critério exclusivo do vendedor, do prestador de serviço, definir as regras do que ele quer fazer e até onde ele quer chegar com o preço daquilo? A Black Friday veio algo importado aí, né, do exterior, algo comum, conhecidíssimo nos Estados Unidos, que é o que é a queima de estoque. Vender por um valor bem acessível a fim de fomentar todas essas vendas. O que acontece, pessoal? O valor que é anunciado, a forma como é anunciada, a forma de entrega, a forma de pagamento, isso é uma oferta. E aquilo, da forma como anunciado, deve ser cumprido. Nós temos práticas que muitos fornecedores, muitos prestadores de serviços, eles fazem o quê? Né? Eles contam uma certa mentira. Falam, estava tanto, agora na Black Friday está um certo valor. Isso daí, o consumidor, não cabe a ele, né, tratar. Aí nós temos os órgãos específicos que fiscalizam essas empresas, que no caso é o PROCON, e que faz a devida aí toda a questão de sancionar essas empresas. Mas para o consumidor, o valor anunciado, nossa, está muito mais barato. Às vezes, sabe, também muito comum, é erros de digitação. Coloca, a TV custa R$1.000 e na hora que foram colocar, colocou R$1. Isso é um erro de digitação, claro. Mas isso é um erro de quem? Da empresa. A oferta foi de quanto? É R$1? Eu vou fazer cumprir isso daí. Olha, obviamente, isso não tem acontecido com muita mais frequência, que eles têm um controle maior. Claro. Mas é a oferta. Da forma como ofertado, o consumidor consegue, sim, forçar o cumprimento para entrega. Agora, um ponto da Black Friday também é só o atraso, né? Porque eles começam a falar o seguinte, nós não vamos entregar porque nós vendemos muito e nós estamos com um problema operacional. O problema é o risco da atividade da empresa. Então, tenho como forçar a entregar, sim, no prazo, e se me causar algum problema, eu posso acionar o judiciário para perdas e danos. Perfeito. Doutora Ana Carolina, teríamos assuntos aqui para abordar, sim, diversos. Já fica feito aqui um convite para o seu retorno ao nosso programa Direito e Justiça. Quero agradecer a sua presença mais uma vez e todos os esclarecimentos prestados aos nossos telespectadores, aos nossos internautas que também acompanham pelas redes sociais as suas ponderações. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e, sem dúvida, estou à disposição para um retorno aí. Quando precisar, só me chamar. Esse é o programa Direito e Justiça que trouxe a você hoje esclarecimentos sobre o direito do consumidor. No próximo programa, espero você para tratarmos de outros assuntos da mesma importância. Até lá!